Muito bem, que Deus e os seus abençoe a vida de todos os amigos, de todos os irmãos que têm acompanhado, né, as mensagens que nós temos trazido aqui no canal do YouTube, no Facebook, não é verdade? A pergunta, eu quero partilhar com todos vocês a palavra do nosso Deus, mas a pergunta que não quer se calar é a seguinte: para onde a senhora ou o senhor tem olhado? Quem tem reinado na sua vida? Será que é o mundo que reina na sua vida? Ou Deus que reina na sua vida? Eu não sei. E no fundo, tem aí um louvor que eu gosto muito, e esse louvor tem a ver com a mensagem na qual eu quero partilhar com todos vocês. Eu tenho a minha Bíblia aberta aqui no livro de 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 6, deixa eu ver aqui, capítulo 8, versículo 6, diz assim, olha só, diz assim, preste atenção. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te têm rejeitado a ti, antes a mim me têm rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Graças a Deus. Vou explicar para vocês entenderem o contexto da passagem. Depois de Israel ter vencido os filisteus, que Deus trovejou sobre os filisteus, já eram cerca de 20 anos que o povo estava sob o domínio dos filisteus, e aí Samuel assumiu o lugar do profeta Eli e se tornou o novo profeta de Israel, o novo pastor de Israel, né? Samuel foi usado por Deus, e Deus, através de Samuel, deu direção ao povo. Então Deus deu vitória, né? Deus deu vitória a Israel sobre os seus inimigos, e o povo se tornou cabeça, ficaram em paz, e o povo se tornaram independente. E você sabe que a história de Israel é uma história altos e baixos. Altos, quando o povo davam ouvido à voz do homem de Deus, do profeta que Deus enviava, e o povo praticava a palavra de Deus, então eles passavam a ficar por cabeça, ou seja, o povo prevalecia diante dos seus inimigos. Mas algum tempo depois, sempre acontecia que o povo, como se tivesse assim, eles estão indo na linha reta, e depois, aos poucos, eles se desviavam e saíam do centro da vontade de Deus. Esses dois versículos que nós lemos mostram um desses momentos. Entende-se ou não? O que aconteceu? Israel, diferente das outras nações, não tinha rei. Não havia nenhum rei. Não precisavam de outro rei, porque já tinha um rei, invisível, mas real. O rei de Israel era Deus. E quem julgava as nações era o profeta Samuel na época. Por exemplo, tinha os juízes. Se você pegar a Bíblia, você vai ver que tem um livro dos juízes na Bíblia. O que é o livro dos juízes? É o livro que conta quem foram os juízes de Israel. Israel não tinha rei, mas tinha líderes. E esses juízes consultavam a Deus e depois julgavam o povo. Então isso já vem desde Moisés, porque Moisés foi o primeiro juiz, legislador de Israel. Só que Israel olhavam para outras nações e viam que cada nação tinha um rei. Israel não tinha, ok? E olhando para essas nações idólatras, Israel procurou o profeta Samuel e começou, igual a criança birrenta, dizendo: nós queremos um rei. Dá-nos um rei. Porque a nação tal tem rei, a nação Y tem rei, a nação Beltrano tem rei, e nós não temos rei. Então, nós queremos um rei, dá-nos um rei. E o povo começou aí a chatear o profeta.
Nós queremos um rei, porque nós queremos ser igual às outras nações. E eles não precisavam de um rei, porque Israel já tinha rei. Quem era o rei de Israel? Era o Senhor. Mas é o que dá quando a pessoa, trazendo para nós o nosso dia a dia, quando a pessoa busca Deus, mas fica a olhar para os incrédulos, para a vida daqueles que não crê, para os ímpios. Então Israel esqueceu a palavra de Deus e passou a olhar para os outros, para outras nações. Então saiu do espírito. Quando Samuel ouviu esse clamor do povo público, entende? De ter um rei, isso não agradou, isso não lhe caiu bem, porque Samuel sabia que Israel já tinha um rei, e o rei era o Senhor. E aí o Samuel, depois de ouvir tudo isso, Samuel foi consultar ao Senhor. E chegou e falou: Senhor, o povo está pedindo um rei. O que eu faço? Aí Deus vai e diz assim para ele: Samuel, atende esse povo. Pode atender. Dê a eles o que eles querem. Eles não querem um rei homem. Eles não querem um rei, então dê a eles. Não se preocupa não, Samuel, porque não é a você que eles rejeitam, mas sim é a mim que eles estão a rejeitar. Ou seja, quando alguém rejeita alguém usado por Deus, não está rejeitando essa pessoa. Você está rejeitando o próprio Deus. E foi isso que Israel fez com Samuel. E Deus disse: pode dar. Não é isso que eles querem? Pode dar. Deus, ele não vai contra a tua vontade. Deus não vai rebater contra a tua vontade. Deus, ele respeita a minha e a tua vontade. Ainda que o que você quiser fazer seja errado, ele não vai se opor. Deus não é como ladrão que arromba a porta para entrar. Ele bate, Apocalipse fala. Ele diz que eu estou na porta e bato. Se a pessoa decide errar, ele não vai impedir, porque ele nos fez seres humanos e nos deu o livre-arbítrio para você poder tomar a decisão das suas escolhas. Entende-se ou não? Eu e você temos poder de decidir o que nós queremos. E se você decidir escolher o que é errado, Deus vai respeitar. Porque ele é assim, ele respeita. Entende-se ou não? Olha, a partir dali, Israel passou a ter o seu primeiro rei, que foi o rei Saul, que todos nós sabemos. A princípio ele foi um bom rei, depois Saul se perdeu e o povo gemeu, porque tinha na frente de si um homem sem temor. E assim foi toda a história dos reis de Israel. Vinha um rei que era afinado com Deus, então o povo se alegrava, mas quando vinha um rei ímpio, então a nação se corrompia. Está entendendo isso ou não? Então, o que eu quero? Onde é que eu quero chegar com essa mensagem? Não adianta você, na sua vida cristã, na sua caminhada rumo à salvação que eu creio que é o que você busca mais do que tudo, mais do que para solucionar problema, mais do que qualquer coisa, eu creio que você, mais do que tudo, você busca a Deus, porque acima de tudo você quer a salvação para a sua alma. Não é isso? Então, o que você precisa fazer? O que nós temos que fazer? Eu e você precisamos permanecer no centro da vontade de Deus até o fim da nossa vida. Ao contrário, o que aconteceu com Israel, ou o que acontecia com Israel quando vencia uma batalha, agradecia a Deus, estava firme, e depois, daqui a pouco, eles se desviavam. No caso de Israel, o que fez Israel se desviar? É ficando olhando para outras nações. E no nosso caso, o que pode fazer uma pessoa que hoje está bem, amanhã não está mais? É ela ficando olhando para o mundo. Você tem Deus. Você não pode ficar olhando para o mundo, ficar olhando para as coisas que o vizinho tem, bebendo da água podre que esse mundo oferece. Se fala muito sobre você ser cheio do Espírito Santo. Mas você sabe o que é ser cheio do Espírito de Deus? Como é que se enche do Espírito de Deus? Às vezes, a pessoa acha que é na hora da reunião, quando nós, por exemplo, daqui a pouco, nós vamos ter oração na igreja, né? Vamos ter louvor e busca, e a pessoa vai levantar a mão no alto, vai fechar os olhos, sentiu alguma coisa porque ela se encheu. Não é assim, não. Não é bem assim. O Espírito diz respeito ao pensamento.
uma das definições do dicionário para a palavra espírito é parte incorpórea que norteia o ser humano. Seu espírito é a sua mente. Você já deve ter lido Paulo falando nas epístolas que o Espírito Santo é a mente de Deus. Entende, sim ou não? Não diz a Bíblia que vós tende a mente de Cristo? A mente de Cristo é o Espírito Santo. Está entendendo, sim ou não? Então, estar cheio do Espírito Santo está cheio da mente de Deus. Mente e pensamento. Então, vamos mais adiante. Está cheio do Espírito Santo e está cheio dos pensamentos de Deus. Concorda comigo, sim ou não? Então, não adianta nada você ou alguém, na hora do louvor, se arrepiar ou sentir alguma coisa, se a cabeça está cheia dos pensamentos do mundo. Tá entendendo? Por isso, para você permanecer e não se desviar, você tem que estar 24 horas, e não apenas só quando está na igreja, 24 horas você tem que levar os teus pensamentos em Deus, nas coisas do alto. Amém, pessoal? Porque não tem, do contrário, não tem como você estar cheio do Espírito Santo se você se envolve pouco com oração, pouco com a Bíblia, pouco com as coisas de Deus, pouco com jejum e oração e muito com as coisas do mundo. Porque tudo aquilo que eu e você nos envolvemos demais tem um espírito e aquele espírito vai encher. Se você estiver mais envolvido com o mundo, você vai ser cheio do espírito do mundo. Se você estiver mais cheio de Deus, então você estará cheio do espírito de Deus. A pergunta é, a tua cabeça está cheia de quem? A maior parte do seu tempo é consumido pelo quem? Por quem? Mais para as coisas de Deus ou mais para as coisas desse mundo? O que ocupa mais a sua mente? Porque não adianta você dizer que eu senti isso, senti aquilo, senti um arrepio. Não tem problema. Quando você tem um encontro com Deus e recebe o Espírito Santo, isso causa uma emoção divina. Mas estar cheio do Espírito Santo está em espírito o dia inteiro, 24/24. Toda hora você está conectado com Deus. Amém, pessoal? Por exemplo, você, quando o Senhor Jesus lá em Getsemane, e todas as outras vezes, o Senhor Jesus, ele estava constantemente a orar. E os discípulos não entendiam por que razão o Senhor Jesus orava constantemente. E o Senhor Jesus disse, orai sem cessar, para não cair em tentação. Porque quando você está mais imbuído com as coisas espirituais, você não tem tempo para besteira. Você não tem tempo para estar a cometer injustiça contra o seu próximo. Você não tem tempo para estar a fazer coisas erradas que entristeçam o coração de Deus. Por quê? Porque a tua cabeça está 24 horas nas coisas do alto. Compreende-se ou não? É por isso que o Senhor Jesus estava constantemente em oração, porque ele estava sempre grudado com o Pai. E os discípulos não entendiam. Os discípulos ficavam a perguntar, mas qual é a necessidade que o Senhor tem de estar constantemente em oração? É para estar ligado com o Pai 24/24 horas. E Jesus incentivou eles, orai sem cessar, para não cair em tentação. Para não cair em tentação. Tá bom? Então, é importante a gente estar grudado com Deus 24/24 horas, porque quando eu e você estamos grudados com Deus, nós estamos seguros, nós estamos no auge da nossa vida com Deus. Quando os nossos olhos estão focados em Deus, então nós não temos olhos para ver os problemas. Os problemas podem estar aí. Repara quando o Senhor Jesus chamou a Pedro e disse assim, Pedro, venha, então venha. Enquanto Pedro andava olhando para Jesus, Pedro não via a força do vento e não via a força da água, da correnteza. Mas já estava ali o vento, o problema já estava ali. Mas ele não tinha olhos para ver os problemas, porque os olhos dele só estavam em Cristo. Então, quando os teus olhos estão em Cristo, é ele que governa na sua vida, é ele que reina na sua vida, é ele que domina a sua vida. Mas quando você foge o teu olhar de Jesus, então você vai ter olhos para os problemas, você começa a ver problemas que já estavam ali há muito tempo. Mas enquanto os teus olhos estavam grudados em Jesus,
você ignorava os problemas. Então aprenda a ignorar os problemas. E leve os teus pensamentos em Deus. Deixa que Deus reina e governa a sua vida. Você não precisa que o rei desse mundo reine sobre você. Tu vai sofrer. Desde que o rei Jesus reina na sua vida. Não fique a comparar a sua vida com a vida de quem não busque Deus. Não fique. Não fique a olhar para outras nações e desejar que ter um rei igual o rei de outras nações. Você não precisa. O teu rei é espiritual, mas ele está bem vivo. O teu rei não dorme. O teu rei está 24 ou 24 horas aguardando o cuidado de você. Então você não precisa de outro rei. Você já tem o rei Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero também fazer um comunicado e um convite à senhora, o senhor, o jovem, a moça, você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva no nosso canal do YouTube, Pastor Nelson Cangandala, o canal da bênção. Ative o sininho, deixe o seu like e os seus comentários e dessa maneira você vai ajudar esse canal a crescer. E siga também, nas nossas páginas do Facebook, Pastor Nelson Cangandala, página oficial, o Instagram, Pastor Nelson Cangandala e o TikTok, Pastor Nelson Cangandala. Que Deus abençoe, um beijo do coração e um abraço do Espírito Santo. Fique ligado, curta esse vídeo, essa mensagem, partilhe com os grupos, com a família, os amigos e dessa maneira você será abençoado. Fiquem na paz.